Coaching da Criatividade, episódio 20. Como você cria uma estratégia para que o seu cliente torne-se um fã do seu produto ou serviço? Primeiro passo, eu procuro saber quem é o meu cliente. Preciso entender sobre ele, suas características, seu comportamento, quais são as reais necessidades. E como eu faço isso? Através de perguntas, questionários dentro do meu negócio ou mesmo formulários de avaliação para que ele possa me dizer um pouco mais sobre ele. No meu caso, hoje, o meu principal produto, vocês já sabem, é um programa de coaching chamado Coach Dragons, que tem lá 10 sessões, um monte de bônus. Mas esse produto ele não partiu do nada, né? Ele partiu a princípio das necessidades de alguns clientes que precisavam fazer o seu negócio funcionar melhor, as suas estratégias terem melhor resultados. Então, a gente foi percebendo ao longo do tempo quais eram essas necessidades, o que eles pediam. Então, como que a gente faz para montar uma estratégia para que o cliente vire fã, né? Para que ele seja um parceiro a partir daí, né, que se fidelize ao seu trabalho, mas que de alguma maneira ele às vezes vá até mais além. A maneira que eu encontrei para fazer isso é cada vez conhecendo melhor as características do meu cliente, cada vez tornando mais específico o meu público. E eu volto a dizer que quando eu faço isso, por incrível que pareça, ao invés de eu ter menos clientes, eu passo a ter muito mais clientes. A gente tem uma falsa impressão de quando a gente generaliza o nosso produto ou serviço, quando a gente torna ele útil para todos, para todas as pessoas do mundo, com características que sirvam para todas as pessoas do mundo. Na verdade, a gente está distanciando o nosso serviço ou o nosso produto dos nossos clientes. Porque as pessoas escolhem coisas e tornam-se fãs de algo que seja específico para ela, que vá de encontro a necessidades que ela procura e que ela não encontra. Quando ela encontra, quando ela tem essas necessidades entendidas e atendidas, e quando a gente está falando de necessidades, a gente não está falando do conceito básico de necessidade, do necessário e supérfluo, não. A gente está falando de necessidade do cliente, é aquilo que o cliente deseja. Então, necessidade para ele pode ser um carro de luxo, necessidade para ele pode ser um determinado tipo de comida, necessidade para ele pode ser um conjunto de exercícios que tem uma característica específica ao gosto de movimento que ele prefere fazer. Eu não sei exatamente do que a gente está falando, mas eu estou falando do desejo do cliente, do que ele quer receber. Então, montar uma estratégia para que o seu cliente se torne um fã é necessário. Número 1. E é aí que eu caminho. Isso faz sentido para mim. Pode ser que não faça sentido para você. Eu procuro entender, a cada passo que eu dou, eu procuro entender as necessidades do meu cliente. O que ele está precisando, o que ele está querendo, o que ele está buscando. E para isso é necessário ouvir. A gente pode desenvolver esse processo de fidelização, né, vamos brincar com isso, ou fidelização, ao longo do tempo, enquanto o nosso negócio está funcionando. Por exemplo, se eu tenho uma oficina e quem enviou essa pergunta foi o meu amigo Moacir. O meu amigo tem uma das melhores oficinas para veículos que eu já conheci. É um cara extremamente atencioso, tem uma equipe maravilhosa, gerentes maravilhosos, ele tem mais de uma oficina, né? Na verdade é uma rede, e ele atende criando fidelização, criando fãs, porque as pessoas que passam pelo serviço do Moacir,
elas retornam e elas falam bem do serviço dele e elas se tornam amigas da oficina. E é por aí. E aos poucos o Moacir é um... Como eu vou comentar com vocês, é uma pessoa que estuda muito, que busca muita informação, busca desenvolver o negócio dele, mas que tem uma visão além do alcance. Ele percebe coisas que outras pessoas não percebem, porque ele desenvolveu esse olhar, ele foi desenvolvendo ao longo do tempo. Então, ele vem fazendo algumas situações dentro da empresa. Por exemplo, vou usar um exemplo dele. Se você precisa, por exemplo, de ter o seu veículo atendido e você mora distante da oficina do Moacir, ele tem lá uma espécie de serviço de delivery para manutenção de veículo, né, de carros e tal. Ele vai buscar. Né? Então, não é ele que vai buscar, mas ele tem a equipe dele, a pessoa faz um relatório dizendo como que está pegando o carro. Então, ele criou uma situação para que ele possa atender uma necessidade específica de um grupo de pessoas que não tem tempo, que precisa de um outro carro. Então, ele, por exemplo, vem vendo ao longo do tempo a necessidade de, em alguns momentos, oferecer um carro substituto. Então, ele vem trabalhando para que isso se torne interessante. Imagina, isso não é normal da gente ver nas oficinas. Outra coisa, você chega numa oficina extremamente organizada, limpa, com alguns detalhes. Isso também você não encontra. Então, esses pequenos detalhes é que vão fazendo os fãs. Vão fazendo que as pessoas se tornem fãs. Quando as pessoas são ouvidas, elas se tornam fãs. Quando as pessoas são atendidas, elas se tornam fãs. Quando as pessoas são surpreendidas, elas se tornam fãs. Surpreendidas positivamente. Surpreendidas naquela necessidade. Você vai além daquilo que ela precisa, mas ainda dentro do gosto, do conjunto de características daquela pessoa. Eu só consigo criar fãs, fazer com que as pessoas se tornem fãs do meu negócio, do meu produto, do meu serviço, se eu conheço meus clientes. Então, o seu maior uso do tempo deve ser em saber o que os seus clientes precisam. E repara, se você for fazer isso para todos os clientes, você não vai ter dinheiro que permita você desenvolver isso no seu negócio. Então, você tem que escolher um grupo de clientes. E é aí que a gente vem na questão da especialização. Você vai escolher um grupo de clientes e você vai analisar muito bem esse grupo de clientes. Porque esse grupo vai ser aonde você vai focar, aonde você vai se especializar. Esse grupo, repara, às vezes você pode olhar, mas são poucas pessoas. Não. Se existe uma pessoa, existem outras pessoas com características semelhantes. Então você vai acabar acertando num grupo bem grande. Quando você atende necessidades de um determinado grupo de pessoas, ela conhece o amigo dela, tem algumas características semelhantes, o primo, um outro familiar. Então, ela sabe as pessoas que dão valor àquilo que você está entregando, e a partir do momento que ela está sendo atendida, está sendo surpreendida, ela vai contar isso. É o tal do boca a boca, que as pessoas acham que é simples. Mas esse tipo de publicidade é uma das mais desafiadoras, porque o boca a boca só ocorre quando as pessoas estão encantadas. O processo de encantamento de um serviço, ele se dá em pequenos fatores. Ele pode ser, inclusive, se você tem uma fila de espera, a forma que você é atendido nessa fila, se a sua atenção é devidamente trabalhada, tudo isso influencia na fidelização. Então, e uma outra situação, eu falei aqui sobre surpreender o cliente, mas muito cuidado com isso. Quando você entrega algo mais, o cliente espera que da próxima vez que ele retorne a usar o seu produto ou o seu serviço, que você continue
entregando algo mais. Então, você tem que saber dosar isso muito bem dosado, porque uma vez que você deixa de surpreender o seu cliente, ele perde o encanto e ele deixa de ser seu fã. Então, no mínimo, você deve manter a sua qualidade de serviço homogênea, né? Então, aquilo que você criou como valores, você deve respeitar para que quando o cliente voltar, ele tenha aquilo de novo, sempre aquela sensação de novo. Se você entrega algo mais, que seja pequenininho, mas que você possa sempre estar variando esse algo mais e surpreendendo de alguma outra maneira, encantando de alguma outra maneira. Esse é um grande desafio. Mas, no mínimo, presta atenção, é manter os valores, ou seja, o atendimento das necessidades da mesma maneira que você fez da primeira vez. Isso é fundamental para que o seu fã continue sendo seu fã. Se ele retorna no seu estabelecimento num determinado dia e tem alguma coisa que ocorre diferente das necessidades dele, pode ser que ele não volte mais. Pode ser que ele te conte, que ele reclame. Se ele reclamar, aceite a reclamação como um presente e procure escutar, não devolver a resposta de imediato, não devolve. Fala, amigo, eu reconheço, eu vou estudar o que você está me falando e encontrar a melhor saída possível, porque aí o cliente se sente reconhecido. Então, pode acontecer de ter um dia ruim, ter um dia que as coisas não estão funcionando. Então, nesse dia, se o cliente resolver reclamar, escuta, estuda e responde de maneira adequada. Aceita essa reclamação como um presente, porque é a maneira que você tem de continuar sendo bom ou de ser melhor ainda. Então é isso. Por hoje, essa é a minha resposta. Você sabe que no coaching da criatividade, aquilo que eu respondo faz sentido para mim, nem sempre pode fazer sentido para você. O importante é você buscar a sua resposta. Como você responderia a essa questão? Como você cria uma estratégia para que o seu cliente torne-se um fã do seu produto ou serviço? Eu sou Márcio Serbella, sou coach para empresários, coaching fora do normal.